Pronto, pessoal. Na semana passada, observe o seguinte, que a gente começou aqui a falar sobre o reino Animalia, iniciando aqui pelos poríferos. Então, a gente já conversou que dentro do reino Animalia, a gente está vindo aí de pelo menos três reinos, né? A gente estudou aí estudou a parte sistemática, estudou aquela parte sobre vírus, né? Depois a gente começou Monera, depois protoctistas, né, algas e protozoários. A gente foi para o reino fungi e a gente inaugurou, semana passada, a conversa sobre o reino animalia. O reino plant a gente já viu no primeiro ano, viu ano passado, a gente viu o reino plant. Ficou dividido dessa forma. Então a gente começou o reino animalia. Dentro do reino animalia nós temos 9 grupos principais, que são 9 filos. Então, a gente tem poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, artrópodes, equinodermos, moluscos, anelídeos e cordados. Então, nós temos 9 filos. Desses 9 filos, nós vamos estudar aqui dos grupos mais simples para os grupos mais complexos. Tá? Os grupos mais basais são esses que a gente está vendo aqui de início. Os dois primeiros aqui para o capítulo, o módulo 716, né? Os dois mais basais são poríferos e quinidários. Aí vamos lá. Observe o seguinte. Na aula passada, a gente falou aqui sobre as características dos corais, né? Enfim, em relação à manutenção da biodiversidade. Eles servem ali como bioindicadores da qualidade do ambiente, da qualidade da água. Quando eles vão ficando brancos, é provavelmente porque a água está mais ácida, tem muito carbono, tem muita matéria orgânica, né? Então aqui está falando, ó, branqueamento de corais pela acidificação dos oceanos. Então a gente falou sobre isso, fez essa atividade, pegou aqui a parte de introdução à zoologia, né? Características de nutrição, né? Heterótrofos, todos os animais são heterótrofos, são pluricelulares, são eucarióticos. O desenvolvimento embrionário, quanto ao desenvolvimento embrionário, eles podem ser triblásticos ou diblásticos, ou seja, podem ter 3 folhetos embrionários ou apenas 2, né? Isso a gente está falando de endoderme, mesoderme e ectoderme, para que fique bem lembrado. Nós falamos sobre as cavidades corporais, ou seja, o celoma, cavidade corporal. Existem animais que são acelomados, pseudocelomados e celomados. Qual vai ser a diferença? A diferença está aqui, ó. Os acelomados, eles não têm essa estrutura de cavidade, tá? Que vai dar origem às cavidades corporais. Enquanto que os pseudocelomados, eles têm essa estrutura, tá? Que vai dar origem às cavidades, só que ela está entre a endoderme e a mesoderme. Não se caracteriza como sendo celoma. O celoma, que vai dar origem às cavidades corporais, ele deve estar ali dentro da mesoderme, que é o que a gente tem aqui, ó. Dentro da mesoderme, que seria essa parte rosa, a gente tem uma estrutura aqui que é o celoma. Então vamos lá. O que a gente também pode colocar aqui dentro desse contexto é o seguinte. Durante uma fase embrionária, que a gente chama de gastrulação, o embrião ele forma uma pequena cavidade, tá? É a abertura do embrião para o meio externo. Essa cavidade é chamada de blastóporo. Essa cavidade para o meio externo, ela pode ser a cavidade que dá origem a gente pode chamar de cavidade oral, né? Dá origem ao aparelho digestório, mas a partir da boca, ou essa cavidade dá origem ao trato digestório, mas a partir do ânus, a partir de outra cavidade, né? Que é a cavidade anal. Então, os animais que têm origem a partir para se formar o aparelho digestório, ó, se formar o tubo digestório.
Os que tiverem origem a partir da cavidade oral, a gente chama de protostomiados ou protostômios. É o que a gente tem aqui, ó. Platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos e artrópodos formam um tubo digestório a partir da cavidade oral, tá? A partir da boca. Os animais que têm a formação do trato digestório a partir do ânus, da cavidade anal, são chamados de deuterostômios ou deuterostomiados. Aí nós temos os equinodermos, pepino do mar, ouriço do mar, estrela do mar, e os cordados, que somos nós. Ou seja, o nosso desenvolvimento, quando nós somos embrião, o desenvolvimento ele se inicia a partir, não a partir da boca, mas a partir do ânus, tá? Nós somos deuterostômicos. Em relação à simetria, nós temos simetria bilateral, ou seja, se você cortar o corpo ao meio, em nós, né? Um lado esquerdo vai ser semelhante ao lado direito e vice-versa. Sendo que nós temos alguns organismos que têm simetria radial, né? No caso de uma esponja do mar, de um equinodermo, uma estrela do mar, quando você corta assim, ó, verticalmente, horizontalmente e diagonalmente, nós temos estruturas semelhantes. Essa estrutura parece com essa com essa com essa, e assim por diante. Estruturas espelhadas, né? Mas de forma radial. Ok? Em relação a essa característica aqui, ó, metameria. O que é que significa metameria? Metameria significa o corpo dividido em partes, segmentado em partes, estruturas segmentadas. Como é que é isso? Se a gente pegar o exemplo de uma lombriga não tem metameria. O corpo da lombriga não é subdividido em segmentos, não tem o corpo segmentado. A lombriga não tem isso. Enquanto que nós temos membros superiores, membros inferiores, tronco, abdômen, cabeça, né? Nós temos essas estruturas. Nós temos o corpo subdividido em segmentos. Então, nós podemos dizer que nós possuímos metameria. Nós somos metâmeros ou metaméricos. Meu filho, Foi você mandou o link, pelo amor de Deus. Mandei lá no grupo. Você mandou muito cedo, você sabe muito horas aí. Mas de 7h40 que tem que mandar a criatura. Não, tem tudo de 2 horas. Oh, meu Jesus. Vai, continue, eu vou atrapalhar mais não. Pode ir. Vamos lá. Olha só. O que a gente tem aqui? Metameria, né? Então, os organismos que têm metameria, quais são os filos que têm metameria? Anelídeos, que têm os corpos divididos em anéis, né? Tipo, a minhoquinha, ela tem um corpo dividido em vários anéis, que são os metâmeros, são os segmentos. Os artrópodes, que têm o corpo dividido, né? Tem as articulações, né? O corpo dividido em partes, né? Em segmentos, patas, tronco, cabeça, abdômen, cefalotórax e assim por diante. E os cordados, que somos nós, ou seja, todos os vertebrados que estão aqui dentro, eles têm o corpo segmentado, tá? Então vamos lá. Outra coisa, em relação à filogenia, nós teríamos esse esquema aqui, ó. Pessoal, esse esquema aqui ele é muito legal, muito legal. Vamos lá para a gente entender. Primeiro, um ancestral derivado de protozoários, ou seja, um zoário antigo, muito antigo, ele deu origem aos animais, ao reino animalia, tá? Então vamos lá. Os multicelulados.
dando origem a esse grupo que a gente chama de metazoários, ou seja, os zoários desenvolvidos, animais mais desenvolvidos, que são pluricelulares. Ok. De um lado, eu tenho aqui, ó, um metazoário básico, que é o porífero, que não tem tecidos, não forma tecidos, como a gente já conversou. E do outro lado eu tenho os eumetazoários, ou seja, os animais já mais desenvolvidos que formam tecidos, os animais verdadeiros, metazoários verdadeiros. Beleza. Começando aqui dos quinidários, tenho aqui os quinetóforos, tá? Pertencente ao grupo aqui, parente dos quinidários. Aí eu tenho os animais que são bilaterais, né? O bilatéria, ok? Onde eu tenho equinodermatos e cordados, tá? Deuterostômios, ou seja, formam primeiro ânus. E eu tenho os protostomiados, platelmintos, rotíferos, moluscos, anelídeos, artrópodes e nematelmintos. Nós temos esses grupos aqui com os protostomiados, que formam primeiro a cavidade oral. Bora aqui para o filo dos poríferos. Pessoal, característica principal do filo dos poríferos é o nome, né? O nome poríferos, tá? Poro significa orifício, né? Poro, igual o poro que a gente tem nos pelos. E feros significa portador, ou seja, aquele que tem portador de poros. Ou simplesmente corpo coberto por poros. Nós dizemos que os poríferos eles são muito importantes ecologicamente, porque eles são bioindicadores de qualidade ambiental e eles acabam também por filtrar alguns materiais que estão na água. Então, eles tornam a água mais limpa, né? Eles são filtradores da água. Justamente, eles filtram através dos poros, ok? O corpo coberto de poros justamente para filtrar. Características gerais: o corpo com muitos poros, animais sésseis, ou seja, ficam fixos no ambiente. Tem várias células, só que, apesar de ter uma diferenciação ou outra, não formam tecidos organizados, tá? Nem órgão, nem sistema. Filtram e são animais assimétricos, na maioria dos casos. Em alguns casos tem simetria radial. O que quer dizer isso? Ó, se eu pego esse animal aqui, ó, esse porífero aqui, ele não tem simetria radial, ele é assimétrico, ele se forma de várias ramificações, tá? Agora, um porífero assim, ó, ele é mais ou menos de simetria radial. Se cortar ele várias vezes, você vai ter uma estrutura semelhante a outra. Isso aqui é simetria radial, ó. Ok? Aí vamos lá. Olha só. Aqui, pessoal, está mostrando aqui em relação ao esqueleto. Como é que é o esqueleto de poríferos? O esqueleto é o esqueleto calcário. É um esqueleto que é basicamente do mesmo material que a gente tem na área extracelular ao nosso tecido ósseo, né? Que é o cálcio, calcário, tá? Ou a sílica, que vai fazer com que a gente tenha um material de proteína sendo formado aqui nesse esqueleto, que é a espongina, tá? Que é um material flexível que permite que o porífero tenha uma certa flexibilidade. Então, essa estrutura ela vai estar organizada de modo a formar uma unidade do esqueleto que a gente chama de espícula. É como se fosse um monte de estrutura que parece umas... Sabe aquele carrapicho que agarra nas suas pernas, tal? Você vai lá no sítio e tal? Pronto. É como se fosse um carrapicho, vários carrapichozinhos daquele, tudo juntinhos, tá? Para formar
o corpo da esponja, você está vendo que tem um monte de pontinho, de bolinha tal no corpo da esponja, né? Da esponja do mar. Isso daqui é espícula, tá? Ó. Deixa eu ver se a gente vê uma espícula. Ó, a espícula é isso aqui, ó. Tá? Isso é uma espícula. Ok? Então, ó, tá falando aqui, ó. Apresenta internamente o conjunto de substâncias gelatinosas, que é a mesogleia, na qual existem os elementos de sustentação conhecidos como espículas esqueléticas. Essa espícula sustenta o corpo da esponja e as diversas células ligadas ao desenvolvimento desses animais. Então, a estrutura básica para formar o corpo dos espongiários, né, dos poríferos, é a espícula. Outra coisa, a célula mais característica para as esponjas são os coanócitos, que significa estrutura semelhante a um funil, coano. Tá? Coano significa funil. Os coanócitos, eles servem para filtrar a água, justamente para filtrar. A digestão, ela é intracelular, não tem um sistema digestório, não tem. A água passa através dos coanócitos e elas conseguem filtrar a água, ok? Através desses coanócitos. Então, vê só. A digestão vai ser dentro de cada célula. Na parte superior, além dos coanócitos, a gente vai ter o átrio, um átrio que é uma boca, uma cavidade, não uma boca, mas é uma cavidade aqui, ó. O átrio, que é por onde a água sai. Então, a água entra pelos poros, ó, entra pelos poros, tá vendo os poros aqui? A água entra pelos poros, é filtrada pelos coanócitos e depois ela sai aqui pelo átrio, tá? Sendo o ósculo a abertura por onde a água passa. Aqui a gente tem o átrio, ó, e a abertura aqui, que é o ósculo. A água ela vai seguir dessa forma. Ela vem, entra pelo poro, é filtrada aqui, porque ela fica circulando aqui no átrio. Ela é filtrada pelos coanócitos e depois ela sai aqui, passando pelo ósculo. Tá? Então, é basicamente isso. Então, as esponjas vão ter os pinacócitos, que são células achatadas que revestem a esponja. É como se fosse uma epiderme jovem. E os porócitos, que são as células dotadas por um poro central, que atravessam de lado a lado. Pelo porócito, que a água e os nutrientes penetram no átrio. Então, eu tenho aqui, ó, o porócito, né, que tem essa abertura, que é o poro em si. A água passa por aqui, circula aqui dentro e depois ela sai. Beleza? Beleza. Eu tenho alguns tipos diferentes de esponja, tá? Eu tenho uma esponja mais simples aqui, que a gente chama de asco, que é uma estrutura de cápsula. É a asconoide, onde simplesmente a água passa pelo porócito e sai pelo ósculo. Eu tenho a esponja ciconoide, que ela tem alguns poros que podem partilhar a água aqui entre um e outro. Ó. Eles são mais ou menos ligados, ó, os poros mais ou menos ligados, os canais aferentes, ou seja, um do lado do outro aqui. Ó. A água entra, ela circula por aqui, entra no átrio, filtra e sai. E eu tenho as esponjas leuconoides, que ela tem muitos poros, todos intercambiados, para permitir a circulação da água. Tá? Elas possuem câmaras para permitir a circulação da água antes de passar pelo átrio e sair pelo ósculo. Ok? Então vamos lá. Em relação à reprodução, elas podem ter reprodução assexuada, no caso aqui, ó, gemulação, fragmentação, tá? Quebrar um pedacinho aqui e nascer uma nova esponja, sem trocar o material genético, né? Por isso, assexuada. Não troca material genético com ninguém, ela sozinha se reproduz. Ok? Formando grandes colônias
ou seja, um agrupamento de esponjas que não desempenham funções diferentes entre si, mas vivem juntas. Ou ela pode ter reprodução sexuada. Nessa reprodução sexuada, o que é que vai acontecer? A esponja produz um tipo de larvazinha que é chamada de anfiblástula. Essa larva, essa larva vai ser como se fosse um embrião multicelulado já, tá? Resultado da fecundação aqui, ó, vai sair o espermatozoide, vai ser eliminado na água, vai fecundar o óvulo. Aqui vai formar essa larvinha. Essa larvinha, que é a anfiblástula, ela vai se fixar num local e vai crescer, vai sofrer uma metamorfose, vai crescer, vai dar origem a uma esponja nova. Ok? Então, dessa forma, a gente pode dizer que as esponjas também têm reprodução sexuada, elas trocam material genético, dependendo da água, para isso acontecer. Beleza? Aqui, pessoal, vamos ver se a gente termina aqui quinidários para concluir aqui essa parte. Aqui a gente tem os quinidários. Quinidos, o nome quinidos significa urticante. Urticante. O filo quinidária é um filo que apresenta como representantes organismos mais desenvolvidos do que o filo dos poríferos. Mais desenvolvido do que os poríferos. Então, são animais diblásticos, já tem endoderme e ectoderme, tá? O habitat é aquático, pode viver isolados ou em colônias, e são os primeiros animais que têm cavidade digestória. Beleza? Então, eles já têm cavidade digestória. Outra coisa, geralmente eles são fixos quando são jovens, eles têm uma forma que a gente chama de pólipo, eles são fixos, ou eles podem ter a forma de vida livre, que a gente chama de medusa, que é o que a gente vê no água-viva, por exemplo. Tá? Aí corais e anêmonas são pólipos o tempo todo, praticamente, né? E a água-viva tem a forma de medusa. Outra coisa, esses animais, assim como muitas esponjas, equinodermos adultos, estrela do mar, são radialmente simétricos, ou seja, tem simetria radial. Você cortar eles várias vezes passando essa linha imaginária pelo meio, você vai ter um lado parecido com o outro. Tipos morfológicos, a gente tem pólipos e medulas. Pólipo é fixo e medusa tem vida livre. As medusas, elas podem ter, elas vão ter, em um certo período da vida, essa estrutura aqui como sendo um pólipo. Deixa eu ver o que é que está entrando aqui. Beleza. Ela vai ter a estrutura aqui como sendo um pólipo. Depois ela se separa aqui, ó, nessa região aqui, e ela forma uma medusa, tá? O pólipo, ele pode dar origem aqui à medusa. O quinidócito, pessoal, é a principal célula que a gente vai encontrar nos quinidários, que é justamente a célula que ela causa essa queimação, né? Uma água viva, uma caravela entra em contato com a pele da gente, queima a pele. Isso de queimar é o quê? Matar células da gente, da nossa pele. Dentro do quinidócito ou do quinidoblasto, né? Tudo que tiver blasto significa célula jovem. Então, quinidócito seria a célula adulta e quinidoblasto seria a célula jovem. Dentro do quinidócito ou do quinidoblasto, a gente tem essa estrutura aqui, que é o nematocisto, que é essa estrutura que queima a pele da gente. Okay? Que está dentro da célula. Aqui. Beleza? Estrutura dos quinidários. Eles têm aqui uma cavidade digestória, uma cavidade gastrovastular, que a gente não vai chamar aqui de tubo digestório ainda, porque tubo tem que ter duas aberturas. Eles aqui só têm uma abertura. A cavidade aqui
a entrada tanto serve para entrar o alimento, quanto serve para sair o alimento, o resíduo também. Tá? A boca, ela serve para entrar material para alimentação, mas também serve para sair os resíduos, aquilo que já foi digerido, enfim, as excretas. Por isso, a gente diz que o sistema digestório é incompleto, porque só apresentam boca, não apresentam boca e ânus, apresentam só boca. A digestão é extracelular e intracelular. Ela acontece aqui nessa cavidade, mas acontece também dentro das células. Não tem sistema circulatório, nem tem sistema excretor, um sistema específico para excreção. Tá? A excreção é feita pelo sistema digestório. E a rede nervosa é difusa, ou seja, tem vários neurônios espalhados pelo corpo. Okay? Mas não tem um sistema nervoso específico, não. Os quinidários, eles são classificados de acordo com as características morfológicas dele. Tá? Geralmente, quatro classes. Nós temos os hidrozoários, sifozoários, cubozoários e ontozoários. Qual é a diferença? Aí vamos lá. Hidrozoários, eles apresentam um tamanho pequeno, com espécies isoladas, construem um grupo de colônias. Nessa classe são agrupadas as hidras, obélias, caravelas e etc. Qual é a característica principal dos hidrozoários? Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é uma caravela. A pessoa pensa, uma caravela é um ser vivo, mas não é. Tem vários tipos de seres diferentes aqui na caravela. Tudo que está sendo colocado aqui, ó, enfim, a gente tem pólipos, tem gastrozoide, dactilozoide. Esses tentáculos que você está vendo aqui são seres vivos diferentes, todos vivendo juntos. Tá? Não é? Beleza. E aqui ela possui uma câmara que consegue, isso aqui também é um ser vivo também, ela consegue armazenar ar para poder se locomover na água. Então a gente fala que esse tipo de estrutura aqui, na verdade, é uma colônia. Ok? A caravela é um animal colonial. Os sifozoários, a gente fala que tem estrutura parecida com uma taça, tá? São as águas vivas. Professor, Oi. eu esqueci o que é um animal colonial. Um animal colonial é um animal que ele é formado de vários animais diferentes, vários seres vivos diferentes. Colônia é um animal que ele... Aliás, colônia é um agrupamento de seres vivos. Por exemplo, tem um monte de bactéria na minha garganta inflamada. Então a gente fala que tem uma colônia de bactérias. Tem um mofo na parede, a gente fala que tem uma colônia de fungos. São animais que vivem juntos, mas eles não têm estabelecimento de castas. Tipo o que acontece com a sociedade, por exemplo, a abelha, né? Ela tem rainha, zangão, operário, tal. Ali é uma sociedade. Indivíduos que eles vivem em um determinado ambiente, desempenhando funções diferentes entre si, tá? Esse daqui vai ser um animal colonial, porque são vários organismos vivendo juntos. Se você separar aqui, os demais vão sofrer muito e vão morrer. Então, a gente fala que a caravela é um tipo de organismo que vive em colônia, enquanto que a água-viva, ela é um tipo de organismo que pertence ao grupo, aqui a classe de sifozoários, que apresenta também aqui uma estrutura semelhante à da caravela. Tá? Os pólipos são bem pequenos. Bem parecido com o que acontece com a caravela. Tá? Os cubozoários, eles são organismos
muito pequenininhos, tá? O corpo em formato cúbico, diferente das outras medusas, que são circulares. São medusoides, né? São da forma de medusa, essa estrutura que parece uma... Tudo lembra a água-viva, né? Tem um monte de tentáculozinhos, né? Só que mede 2 centímetros de diâmetro, ó, o tamanho dela aqui dentro do vidro. É bem pequenininho. E os antozoários, que são a maioria dos seres dos quinidários, esponja do mar é um ser vivo, tá? Aqui está perguntando aqui. Os antozoários, eles vivem fixos, sempre fixos. A anêmona do mar, tá? Os corais, eles vivem sempre fixos no ambiente. Ou seja, não se locomovem, não saem de um ambiente para outro. A reprodução é parecido com a esponja do mar. Tem reprodução assexuada, por brotamento, ó, vai nascendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, se fragmenta, isso aqui cai no chão e dá origem a um organismo novo. Ok? Nesse processo, um ser vivo pode dar origem a vários, só que todos vão ser clones uns dos outros, não tem troca de material genético, por isso que é assexuada. Enquanto que na reprodução sexuada, a gente tem a formação de plânulas com a fecundação externa, tá? Ou seja, eles formam lá os seus gametas que vão se encontrar no ambiente aquático para dar origem às larvinhas, às plânulas. Essa plânula cai lá no substrato, no ambiente, e ela se desenvolve formando um ser vivo novo. A gente diz dessa forma que uma fase da vida é haploide e outra fase da vida é diploide, nesses seres vivos. A gente tem alternância de gerações. É o que a gente viu lá com plantas, que a gente falava assim, o ciclo da planta é haplodiplobiôntico. Uma fase é haploide, outra fase é diploide. É o que acontece aqui com os quinidários também. Tá? O que pode acontecer com os quinidários. Então, a gente tem aqui, ó, fase da vida aqui, ó, que a gente tem produção de gametas, espermatozoide, tal, fecundação. Ocorreu a fecundação, essa fase aqui é diploide. Diploide, diploide, diploide. Tá? Só que essa fase diploide, ela sofre meiose para formar gametas. Os gametas são haploides. Quando acontece a fecundação, forma a estrutura diploide de novo. E assim o ciclo ele se mantém. Tá? Uma fase haploide e outra fase é diploide. Pessoal, aqui na página 587 já está trazendo informações sobre a característica ambiental desse grupo. Beleza? Característica ambiental, o meio ambiente em relação àquilo que a gente viu no começo do capítulo, falando sobre o branqueamento dos corais, a caracterização desses animais como bioindicadores. Eles indicam se a qualidade da água ela está boa ou se está ruim. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, a 587 até a... Da 587 até a 591. Tá? Para vocês fazerem, vou colocar aqui no bate-papo, página 587 a 581. Beleza, para vocês fazerem aí nesse período que a gente não vai ter aulas durante a semana, para que na próxima aula a gente tire alguma dúvida e a gente comece aqui platelmintos e nematelmintos. Beleza? Tudo certo? Beleza. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente já passou 11 minutos da aula aqui. E na próxima a gente conversa. Até a próxima. Um abraço. Bom final de semana para todo mundo. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.